Olá, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Espero que você esteja bem. Você está no canal Levando Crianças a Jesus e eu me alegro muito que você tenha chegado até aqui. Eu quero hoje compartilhar com os irmãos uma palavra que tem sido muito abençoada para mim, como gotas de água no deserto do meu coração. Essa palavra está em Filipenses, no capítulo 1, e são os versículos 12 e 13. É algo que o apóstolo Paulo compartilhou a respeito da situação dele, a respeito do que ele entendia sobre os sofrimentos que ele passava. E diz assim: E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. Basicamente, aqui o apóstolo Paulo está consolando o coração dos irmãos, porque os irmãos se entristeciam em saber das condições de Paulo. Poxa vida, Paulo foi preso por pregar o evangelho. Então ele está dizendo: não, meus irmãos, não fiquem tristes. Vocês não estão entendendo o que está acontecendo. Olha, eu, sendo preso, levo o evangelho para toda a guarda pretoriana e também por muitos outros lugares. Isso só acontece para que tenham maior proveito do evangelho. Sabe, irmãos, algo relacionado a isso, Jesus nos ensinou lá no Evangelho de João, no capítulo 12. E ele disse que se o trigo caindo na terra não morrer, não gera vida. Mas se o trigo caindo na terra morrer, vai gerar muita vida. Então, meus irmãos, a mentalidade do apóstolo Paulo aqui como um cristão maduro é de aceitar qualquer tipo de martírio por causa do evangelho. Querendo ou não, irmãos, é uma realidade que acontece com a gente todos os dias. Todos os ataques que nós sofremos, todos, vêm do reino espiritual, sem exceção. Bom, e isso é uma coisa ruim? Claro que não. Porque, irmãos, nós estamos aqui, a nossa missão dada por Cristo Jesus é exatamente levar o Evangelho. E se nós padecemos alguns ataques espirituais, se nós padecemos perseguições, é porque nós estamos cumprindo o nosso papel. O inimigo fica furioso em qualquer atitude que a gente tenha em compartilhar o Evangelho, em demonstrar com a nossa vida o Evangelho, em incentivar outras pessoas a receber a palavra, e incentivar outras pessoas a orar e coisas semelhantes a estas. Então, irmãos, o apóstolo Paulo ainda vai dizer neste mesmo capítulo, no versículo 29, assim: Porque a vós vos foi concedido, olha que palavra maravilhosa, foi concedido a você em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Irmãos, Cristo padeceu por nós. Então hoje nós temos o privilégio de padecer algumas perseguições por Cristo. Essa mente, irmãos, nós precisamos desenvolver a mente de que o apóstolo Paulo, como por exemplo disse lá em 2 Coríntios 12, que ele fala assim: por isso eu tenho prazer nas aflições, nas angústias, nas injúrias. Tenho prazer. De onde vem esse prazer dele? Saber que ele estava padecendo por Cristo.
Também o apóstolo Pedro vai dizer na sua carta que se nós somos vituperados é porque o Espírito da glória de Deus está sobre nós. Isso não é pouca coisa, irmãos. Isso não é pouca coisa. E talvez você então esteja pensando assim: poxa vida, Cibele, mas eu não posso me comparar a Paulo, eu não posso, não sou um ministro ordenado, eu não prego no púlpito. Não importa. Talvez você não pregue no púlpito, mas o seu vizinho veio conhecer um exemplo de vida de oração por causa de você. Talvez você não seja um pregador de grandes multidões, mas aquela pessoa que senta ao teu lado no trabalho ouviu falar de Jesus Cristo de uma maneira tão amável por você. Então, eu quero deixar aqui um pequeno testemunho, irmãos, que aconteceu comigo há uns anos atrás. O Senhor Jesus Cristo me deu o privilégio de escrever algumas apostilas com estudos bíblicos. Eu acho que eu escrevi umas 20 e pouco apostilas. E eu imprimia essas apostilas e enviava para algumas pessoas, enfim. Tinha naquela época alguns adolescentes, alguns jovens que frequentavam a minha casa e faziam o discipulado comigo. E eu enviava para essas pessoas para que eles pudessem ler, aprender e distribuir também, claro. Naquela época eu não imaginava o que o Senhor Jesus Cristo faria através de uma atitude tão simples, né? Quando ele me deu para escrever, ele me disse que eu deveria usar expressões simples, palavras simples. E depois eu entendi por quê. Eu entendi porque aquelas apostilas foram parar em mãos de pessoas simples, que ao ler elas conseguiriam entender facilmente. E depois de algum tempo, o Senhor Jesus Cristo me deu um presente. Eu soube de algumas pessoas que imprimiam aquelas apostilas e enviavam para pessoas dentro de prisões, dentro de casas de recuperação, entre tantas outras situações. Isso, irmãos, é o que eu fiquei sabendo, mas eu creio que o Senhor Jesus Cristo fez coisas além destas, né? Muitas coisas a gente não fica sabendo. E tudo isso foi Ele quem fez. Ele quem fez. E muitas vezes, irmãos, eu passava por situações que eu pensava comigo: meu Deus, mas por que está acontecendo isso comigo? Meu Deus, mas por que tamanha perseguição? Né? E eu não entendia o porquê. Hoje eu entendo pelas palavras de Paulo. Olha, estas coisas aconteceram para contribuir para um maior proveito do Evangelho. E eu glorifico o Senhor Jesus Cristo por isso. E eu digo a vocês que eu não trocaria isso por nada. Porque o apóstolo Paulo vai dizer que as nossas tribulações que passamos aqui na terra não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada lá no céu. Então, eu não posso querer outra vida a não ser essa, de ser um trigo morto para Jesus, para que eu possa gerar vida. E eu, como eu já disse para vocês, eu não estou falando isso para minha honra. Eu estou falando isso para consolar o teu coração e dizer a você que há uma glória esperando você lá no céu por todas as perseguições que você padeceu, porque você demonstrou uma vida com Cristo para as pessoas, porque você enviou vídeos, porque você incentivou pessoas a lerem a Bíblia, porque você levou um versículo para a pessoa que estava precisando, porque você orou por uma pessoa que estava no hospital, porque você disse para a família: olha, eu estou em oração, vai dar tudo certo. Isso é Cristo, meus irmãos, isso é Cristo. São atitudes simples, mas eu preciso dizer a você que Cristo é simples também.
Muitas pessoas acham que a gente tem que fazer grandes coisas para refletir Cristo, e muitas vezes você reflete Cristo na sua sinceridade, na sua pequena atitude com toda devoção a Cristo. Então, irmãos, eu quero deixar esse vídeo, essa mensagem para vocês refletirem, e eu peço que vocês enviem essa mensagem para outras pessoas e que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Amém.